Uma onda de medidas duríssimas sacode o cenário político internacional, e desta vez o alvo é nada menos que um presidente. Imagine só, pulseira eletrônica, proibição total de contato até mesmo com o próprio filho e uma reação furiosa vinda diretamente do coração do poder. Mas o que levou a essa retaliação sem precedentes? A resposta está em uma operação de deportação em massa que expulsa centenas de cidadãos russos do país. Quem são essas pessoas? Para onde serão enviadas? E o que quase 1000 russos fizeram para provocar tamanha ira das autoridades locais? Todos os detalhes você confere aqui. Enquanto isso, um raio de esperança surge no horizonte para a Ucrânia. No parlamento do país, uma proposta ousada ganha força e pode mudar radicalmente a vida de milhares: a reabertura das fronteiras. Desde o início da invasão em larga escala, o país vive sob um bloqueio rigoroso. Mas agora, entre bastidores da Suprema Rada, discute-se a possibilidade de liberar a saída de cidadãos. Aeroportos paralisados, passageiros em desespero e um sistema de controle aéreo em colapso total. Seria um erro técnico ou um ataque deliberado? As respostas ainda são incertas, mas as consequências já se espalham como um rastilho de pólvora. A Bielorrússia, por sua vez, acelera uma mobilização que vai muito além do recrutamento de soldados. Agora, não são apenas vidas que estão sendo convocadas, seus carros também. Leis são alteradas às pressas, em um ritmo alucinante, e a população inteira se vê sob ameaça. Qual é o real motivo dessa correria em Minsk? O que as autoridades preparam com tanta urgência? As peças desse quebra-cabeça começam a se encaminhar, e as implicações podem ser explosivas. E não para por aí. Neste domingo, 20 de julho, os fatos mais urgentes e impactantes do dia estão aqui, com exclusividade. Da Rússia à Bielorrússia, passando pela Ucrânia e ecoando pelo mundo, o Nesta traz as informações que você precisa saber primeiro e de forma mais clara que qualquer outro. Porque em tempos de caos, quem tem a informação certa na hora certa sai na frente. Mas enquanto o mundo acompanha os desdobramentos geopolíticos, uma cena de terror se desenrola em pleno coração de Los Angeles. Um carro desgovernado invade a multidão no movimentado Boulevard Santa Mônica, em East Hollywood, deixando um rastro de destruição. Pelo menos 28 feridos, 13 em estado crítico e 6 lutando entre a vida e a morte. As imagens são estarrecedoras: corpos sendo carregados em maçãs, equipes médicas trabalhando no asfalto, um perímetro isolado pela polícia. Mais de 100 bombeiros coordenaram a evacuação das vítimas para hospitais, mas um detalhe chocante veio à tona durante o atendimento. Um dos paramédicos, ao reexaminar um paciente já dentro da ambulância, classificado como prioridade máxima, descobriu algo inesperado: um ferimento de bala. As primeiras informações apontam que se tratava do motorista, mas nada ainda foi confirmado. A polícia de Los Angeles mantém sigilo, enquanto veículos como CNN e The Guardian pressionam por respostas. Esse não é um caso isolado. Em maio, em Liverpool, um veículo arremessou-se contra torcedores do Liverpool durante uma celebração. Em julho, na Alemanha, um motorista atropelou 5 pessoas, incluindo sua própria esposa e filho. Coincidência? Negligência? Ou algo muito mais sinistro? A frequência e a brutalidade desses incidentes acendem um alerta vermelho. Na Ucrânia, um debate acalorado toma conta do parlamento. Pela primeira vez desde o início da guerra, discute-se a possibilidade de liberar a saída do país para homens entre 18 e 24 anos. O presidente da Suprema Rada, Ruslan Stefanchuk, confirmou que a proposta está em análise nos comitês de segurança nacional. Até agora, a regra era clara: nenhum homem entre 18 e 60 anos poderia deixar o país sob o estado de guerra. Mas e aqueles que não estão sujeitos à mobilização? Entre 18 e 25 anos, muitos jovens veem seus direitos basicamente suspensos. Precisamos encontrar um mecanismo para que eles possam exercer sua liberdade, afirmou o deputado Fedor Venislavski. Eles não são convocados, mas também não podem construir suas vidas. A pressão cresce, e uma mudança nas regras pode estar próxima. Se aprovada, milhares de jovens ucranianos terão pela primeira vez em anos a chance de cruzar a fronteira. Uma decisão que pode reescrever o futuro de uma geração. Enquanto isso, a Letônia dá um ultimato a centenas de cidadãos russos: saiam até novembro ou enfrentem as consequências. A medida atinge aqueles que viviam no país antes de obter a cidadania russa e tinham residência permanente. Uma mudança na lei em 2023 estabeleceu um prazo:
quem quisesse ficar deveria comprovar proficiência no idioma letão até 30 de junho de 2025. Quem não cumpriu, perdeu o direito. São 841 russos que agora têm até 30 de novembro para deixar o país. Eles não apresentaram os documentos para o status de residente permanente na UE nem passaram no teste de língua. Há uma brecha. Quem tentou o exame pelo menos uma vez até 16 de junho de 2025 e se inscreveu para uma nova tentativa até 30 de setembro pode adiar a saída até 31 de outubro. Mas as chances estão se esgotando. O tempo urge, e as opções se tornam cada vez mais limitadas. E como se não bastasse, a Polônia mergulha no caos. Uma falha catastrófica paralisa o sistema de controle aéreo do país, deixando aeroportos em estado de emergência. Aviões podiam pousar, mas os voos foram suspensos de Varsóvia a Gdansk, passando por Rzeszów. Passageiros ficaram horas presos dentro das aeronaves, à mercê de um colapso sem precedentes. A causa: um colossal defeito na rede de TI da Agência de Navegação Aérea Polonesa. As autoridades não descartam nada, nem mesmo um ataque cibernético. Enquanto o Ministério do Interior pede calma e alerta contra notícias falsas, a verdade é que o incidente é tratado com máxima seriedade. Ao meio-dia, o aeroporto Chopin anunciou a normalização das operações, mas os atrasos persistem em outras regiões, variando de 10 minutos a 2 horas. O que de fato aconteceu? Quem está por trás disso? A falta de resposta só aumenta a desconfiança. Seria apenas um acidente técnico ou o prenúncio de algo muito maior? As ruas de Varsóvia, por sua vez, viram palco de um confronto ideológico explosivo. De um lado da avenida, manifestantes anti-imigração erguiam suas vozes. Do outro, ativistas antifascistas respondiam com a mesma intensidade. Uma linha de policiais os separava, evitando, por pouco, um confronto direto. Estamos aqui para mostrar que queremos paz, declarou um dos participantes. A Polônia foi um país aberto por décadas, até séculos. Nós mesmos fomos refugiados em outros tempos. Agora é nossa vez de retribuir. Mas a tensão não se limita à capital. Protestos semelhantes eclodiram em outras cidades, refletindo um clima de polarização extrema. O estopim? O assassinato de uma jovem de 24 anos em Torum, supostamente cometido por um imigrante venezuelano. O caso abalou o país e inflamou o debate sobre migração. Em meio a tudo isso, uma pergunta ecoa: até onde essa espiral de tensões pode nos levar? O mundo parece à beira de um precipício, onde cada decisão ou falta dela pode desencadear consequências imprevisíveis. E você, o que acha? O futuro está sendo escrito agora, e cada voz conta. E a resposta das autoridades polonesas? Uma medida que soa mais como um grito de desespero do que como uma solução: colocar o exército nas ruas para conter uma possível onda de caos orquestrada por migrantes. Não é à toa que a tensão escalou a ponto de Varsóvia reimpor controles temporários nas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia, oficialmente, para garantir segurança e aprofundar as verificações. Mas todos sabem, por trás desse discurso, esconde-se um país dividido, onde as ruas se transformaram em palcos de uma batalha ideológica sem quartel. De um lado, quem clama por ordem a qualquer custo. Do outro, quem denuncia o medo como combustível de um autoritarismo disfarçado. Enquanto a Europa se debate entre muros e pontes, do outro lado do Atlântico, um drama político ganha contornos de thriller geopolítico. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, viu-se enredado em uma teia de restrições judiciais que beiram o surreal: proibido de falar com estrangeiros, bloqueado nas redes sociais, monitorado por tornozeleira eletrônica e impedido até de se comunicar com o próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. A justificativa? Suspeitas de que tentaria fugir do país ou envolver líderes estrangeiros em assuntos internos. Mas a reação internacional não demorou. Os Estados Unidos, através do senador Marco Rubio, classificaram as ações do juiz Alexandre de Moraes como uma caça às bruxas e foram além, cancelaram os vistos do magistrado, de seus assessores e até de seus familiares. Donald Trump, nunca tímido em suas declarações, ameaçou o Brasil com tarifas de 50% sobre suas exportações a partir de 1º de agosto, caso o processo contra Bolsonaro não seja arquivado. O que começou como uma disputa judicial interna virou um confronto diplomático de alto risco, onde cada movimento pode detonar consequências econômicas e políticas imprevisíveis.
E enquanto o Ocidente se digladiava, a Belarus avançava silenciosamente em seus preparativos para algo muito maior. O país revisou suas leis de mobilização e agora não são apenas soldados que estão na mira do Estado, mas também seu carro. Sim, o seu. Em caso de mobilização, ou mesmo antes dela, as autoridades poderão confiscar veículos não só de empresas estatais, mas de qualquer cidadão, inclusive aqueles obtidos por leasing. Donos, locatários, empresas de aluguel, todos estão obrigados a participar dos preparativos mobilizatórios. E não para por aí, postos de gasolina, aeroportos, oficinas mecânicas, portos fluviais e até depósitos de combustível agora fazem parte de um vasto aparato logístico que deve estar pronto para servir a máquina de guerra a qualquer momento. O Ministério da Defesa belarusso ganhou poderes para determinar quais peças, ferramentas e equipamentos devem acompanhar cada veículo requisitado. E quem fiscalizará tudo isso? O Conselho de Ministros, com mão de ferro. Exceções? Apenas para embaixadas, empresas estrangeiras e apátridas. Todos os demais, sob vigilância. A mensagem é clara: a Belarus não está brincando. Cada parafuso, cada litro de combustível, cada mecânico está sendo contabilizado para um cenário que ninguém ousa nomear em voz alta. Para que tanta preparação meticulosa? A resposta, talvez, esteja no ar que respiramos hoje, um ar carregado de incertezas, onde as peças do tabuleiro global se movem com uma velocidade assustadora. E enquanto se preparam para a guerra, outros ainda discutem se ela já não começou.